Bom dia a todos, bem-vindos ao webinário sobre energia como vantagem competitiva. Eu queria, como Câmara de Comércio, agradecer as nossas empresas participantes, né, a Sun Energia, o Grupo Ásia Ambiente e a SEC Newgate, que nos acompanham em quase todos os eventos hoje em dia, o Eduardo Sibuca, da Sun Energia, o Thiago Matias, da SEC Newgate, e a Helena Trivelato, da Ásia Ambiente. O tema de hoje é energia como vantagem competitiva, um tema extremamente atual. Eu acho que vai ser bem interessante a gente discutir, sobretudo em relação ao mercado livre. A primeira parte do título, né, energia como vantagem competitiva, é algo que hoje, bem ou mal, é tema de discussão em todos os países, né? Conexão com o sistema industrial, o custo energético da Europa e a necessidade sempre maior de energia, seja uso doméstico e particular, que é o uso de produção industrial, e nisso o Brasil ele tem uma matriz energética invejável no mundo inteiro. Então, além de falar da produção de energia, vamos hoje falar como é estratégias para redução de custos em ambiente livre, de livre mercado. Então, assim, mais que participante, hoje eu estava querendo ver mesmo por curiosidade. E então eu vou passar a palavra, agradecendo de novo todos, ao Eduardo Sibuca, da Sun Energia, que vai ser o nosso primeiro palestrante hoje. Tá correto a ordem, não errei. Perfeito. Bom, Sim, Eduardo, sim. por Vamos favor. lá. Buongiorno, amici. Bom dia, amigos. É um grande prazer estar compartilhando informações, conhecimento com todos e realmente é buscar economia, né? Acho que faz diferença para muitas empresas gastar menos com energia elétrica, né? Isso permite ser mais competitiva nos seus mercados e também conseguem, se não as necessidades de competição, também aumentam a sua margem, né? E podem investir em outras coisas. Bom, vamos lá. Eu sou o Eduardo Sibuca, sou da equipe comercial aqui da Sunergia. Somos uma integradora de energia solar, mas vamos seguir aqui com a apresentação. Hoje vamos estar falando então das matrizes energéticas e elétricas no Brasil, o ambiente de contratação regular, é o mercado cativo, GD, que é geração distribuída, é o sistema de compensação de créditos, né, que tem quando você gera energia. Ambiente de contratação livre, né, que é o mercado livre. Vamos falar da resolução normativa, que já é lei, né, 14.300, desde janeiro de 2022, que comenta sobre a compensação de créditos. Solução de cogeração e suas características. Possibilidades com o solar. Aqui começa realmente o grande trunfo da brincadeira. A solução técnica para essa implantação, né, e gerenciamento de energia, e as possibilidades adicionais com autogeração de energia, usando a energia solar. Vamos lá. Então, hoje o Brasil, na sua matriz elétrica, ele tem as hidrelétricas, que contribuem com 43%, a solar, né, a fotovoltaica, contribui com 26%, a eólica com 15%, termoelétrica, que é o grande vilão aqui, né? São as que geram, ligam quando é necessário, e aí vem a cobrança das bandeiras, que estão atuando com 15%, e a nuclear, né? A Angra lá com 1%. E aí nós temos dois componentes diferentes, né? Nós temos a matriz elétrica, que são fontes que geram energia elétrica para abastecer o consumo, né, do Brasil, e temos a matriz energética, que é composta muito por recursos não renováveis, né? Então, nós temos o petróleo, né, seus derivados, né? Nós temos uma, uma frota enorme aqui, não só de carro, mas o transporte de mercadoria no Brasil é feito muito com caminhões, né? Se investiu muito em estradas, né? E aí temos outras plantas aqui,
lenha, carvão, né, para aquecimento. Então, carvão mineral nas termoelétricas também, que existem já as mais antigas. Então, temos essa diferença entre matriz energética e matriz elétrica, né, propriamente dita. O que acontece? Na matriz elétrica, o Brasil está bonito na foto. 86% da matriz elétrica do Brasil são renováveis. A hidráulica, né, das usinas hidrelétricas é considerado renováveis. Então, por isso nós temos esse grande volume aqui de geração renovável. Embora a gente saiba, né, que para a usina hidrelétrica, que foi um grande investimento aí nas últimas décadas, já não é maior. Você tem que investir nas barragens, no lago, aí você também tem que investir muito nas linhas de transmissão, então são investimento pesado e de longo período. E o que acontece é que está se investindo menos em hidrelétrica, mais em termoelétrica, e as termoelétricas aí, quando são acionadas, vem as famosas bandeiras. No mundo, nós estamos falando aqui de quase 30% de fontes renováveis e as não renováveis cerca de 30%. Por isso que o Brasil está bonito na foto aqui na matriz elétrica, que tem tudo isso. O que acontece aqui no Brasil, né? O que a gente tem em operação de geração de energia elétrica aqui? Hoje o Brasil disponibiliza cerca de 210 mil megawatts, né? Estou falando de 210 gigawatts o total de usinas, né, instaladas no país. Então, nós temos aqui as usinas hidrelétricas, as termoelétricas, as eólicas, a solar, que é fotovoltaica. Aí temos aqui as PCH é pequenas centrais hidrelétricas, né? E aí pode também ter usinas privadas aí, né? E aí as outras que contribuem. Em construção, aí temos usinas termoelétricas, solar aqui também, 36 aí quase 37%. Eólica, então, o maior investimento, né, nessas duas aqui, eólica e solar. E as térmicas, né, se não for com gás natural, aí não é tão renovável, porque as mais antigas são a carvão. Aí temos aqui usinas termonucleares, né? Está tendo investimento ainda lá em Angra, né? Construção Angra 3, né? E aí temos também as não iniciadas, que já têm a autorização de funcionamento, né? Mas vão ser iniciadas ainda a construção. Então, o maior investimento realmente é em usina fotovoltaica, né? Na solar aqui. Em seguida, a eólica. E aí tem as outras composições aqui. Então, a evolução da energia solar no Brasil. A gente vem lá de 2013, né? Em 2012 teve a primeira resolução, a 482, que permitia a troca de créditos com a rede. A gente vai falar mais disso lá na frente. Então, foi aumentando, aumentando, e aí acontece. Nós temos a geração centralizada, que são usinas aí, né? Maior potência, e na geração distribuída, né? A gente vai ter a micro e a mini geração. A micro geração mais para residências e pequenos comércios, aí a gente está falando de uma conexão até 75 quilowatts. E na mini geração, a gente está falando acima de 75, hoje até 3 megawatts. E aí, isso está sendo investido violentamente, e agora aqui em abril, né, de 2025, a gente alcançou aqui cerca de 56 megawatts, né? Aqui a potência instalada. E aí, a maior investimento realmente, né? Hoje a gente tem cerca de quase 3 milhões e meio de sistemas instalados fotovoltaicos. O maior dele é ainda em residências, né? Mas a indústria está correndo atrás, está aumentando, porque como hoje, né, estão passando o conhecimento de como ela pode melhorar, economizar mais energia, né? Então, temos essa grade aí, né? O rural vem investindo largamente, né, para ter um diferencial. O rural tem uma tecnologia diferenciada, né? E o comercial também está buscando aí competitividade. Em termos mundiais, né? Hoje estamos aqui em sexto lugar,
mas se esse investimento chegar em pouco tempo, a gente vai estar subindo aqui nessa escala mundial e vão estar melhor ainda. E aí o que acontece? O Brasil tem uma matriz energética com uma grande porcentagem de energia obtida de meios não renováveis. Nós estamos falando da energética, né? Que entra lá o petróleo e os derivados. A matriz elétrica brasileira é predominantemente advinda de recursos renováveis, né? Então, a hidráulica, a solar, a eólica, né, que são as mais fortes. E aí o Brasil está investindo maciçamente em usinas termoelétricas, né? Isso aqui nós estamos falando de investimento público, né? Como recurso para suprir a demanda de energia. E aí quando o consumo aumenta, o governo, né, a ANEEL ativa as termoelétricas, e aí quem tem que pagar esse a mais aqui somos todos nós consumidores, através das bandeiras, famosas bandeiras. Atualmente, né, investimento em energia hidrelétrica tá menor, né, porque essa brincadeira toda de fazer barragem, lago, tem se investido um pouco em usinas elétricas, chama fio d'água, né? Que são em quedas em rios, aí que tem uma queda razoável para gerar energia. Mas, em termos climáticos, né? Se você tem é, período de seca em que diminui o nível do rio, ela já não gera o que foi investido. E aí, investimento público, privado em energia eólica vem crescer significativamente nas últimas décadas. O investimento em energia fotovoltaica está crescendo a cada ano, como a gente pôde ver lá no gráfico anterior. E está tendo um papel muito importante, né? O que a gente diz que a energia solar é a mais democrática, né? Ou seja, qualquer um, qualquer consumidor do país aqui pode fazer na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, pode pôr lá um gerador e gerar a própria energia. Isso também dá uma sociabilização, né? O acesso à produção da própria energia. Por que investimento em energia solar? Não só por ser uma fonte renovável, ajudando na pegada de carbono, vai melhorar o nosso mundo, como também no retorno financeiro. E aí, como é que é o esquema aqui do ambiente de contratação regulada, né, no cativo, né, mercado cativo? Então, a gente tem os geradores de energia elétrica, as várias fontes, tem as de transmissão, e aí que levam até as subestações aí em cada cidade, em cada região. As distribuidoras aqui em São Paulo, por exemplo, a Enel, no Rio, a Light, também tem a Enel lá, eles levam a energia até os consumidores. Então, a distribuidora, o detalhe, a tarifa de energia que ela compra aqui dessas fontes, ela tem que entregar aqui para o consumidor. Então, tem a TE, que é a tarifa de energia, mas tem a TUSD, que é a tarifa única do sistema de distribuição. Então, aí que a gente paga os investimentos, manutenção, e que também está agregado os impostos, encargos todos, né, que pagamos lá na nossa conta de energia, né, a fatura que a gente recebe todo mês. E aí, a geração distribuída no Brasil, GD, a famosa GD, que permite. Então, você pode gerar a própria energia, né? Tem uma autogeração. E aí você pode consumir o necessário, e aí tem excedente, porque vão ter momentos em que a tua geração é maior do que o teu consumo. E aí o que que você faz? Esse excedente você injeta na rede e você mantém ele lá contabilizado através da distribuidora, um crédito em potência, né? Energia mesmo. E aí é o sistema de compensação da energia elétrica. Você envia esses créditos e traz de volta, né, quando você necessita, quando o teu consumo é maior que a geração. À noite, por exemplo. Né? E aí você tem até 5 anos, né, 60 meses, para consumir essa geração. Como que é a topologia aí, né? Então, a luz do sol incide sobre as lâminas de silício do painel fotovoltaico e gera energia, né, em corrente contínua. Corrente contínua é típica de bateria, né? Passa por inversor que converte em corrente alternada, que é o mesmo padrão que a concessionária fornece. Para isso acontecer, né, o integrador como a sua energia faz um projeto elétrico, apresenta na distribuidora
e é aprovado. Então, no final, eles vêm fazer uma verificação, se está tudo certo, fazem essa inspeção e trocam o medidor por um medidor bidirecional, porque ele vai contabilizar o excedente que você injeta na rede e quando você traz de volta. Então, na sua conta de energia, vem lá especificado o quanto você injetou, o quanto você trouxe de volta e o quanto você efetivamente comprou de energia da concessionária. Você tem tudo isso lá contabilizado e é fácil de acompanhar e de visualizar. Então, aí temos o ACL, o Mercado Livre, né? Que é a contratação livre. Qual é a diferenciação? A gente tem lá as várias fontes de energia elétrica, e aí tem as comercializadoras que fazem a ponte entre o consumidor e essa fonte de energia, que é direto lá na CCE, Câmara de Comércio de Energia Elétrica. E aí você tem uma livre negociação. Você pode negociar com a comercializadora uma tarifa, e aí você pode fechar um contrato aí de 3, 5 anos, não tem isso. E aí você passa a ser um consumidor livre. Então, a TE, que é a tarifa de energia, você compra direto aqui da Câmara de Comércio de Energia Elétrica através de uma comercializadora. Mas tem um caminho, quem vai te entregar essa energia é a distribuidora. Então, você paga a energia, a tarifa de energia direto lá através da comercializadora, mas paga a TUSD para a distribuidora. Ou seja, você vai pagar a fiação aí, o pedágio para ele te entregar essa energia, que é a tarifa única do sistema de distribuição, né? Antigamente, você precisava ter um mínimo de consumo de 500 quilowatts para poder fazer isso, mas o governo está abrindo. Então, quem é do grupo A, que é atendido aí, em média atenção, pode fazer essa negociação, vai estar aberto e vai se abrir mais esse mercado para entrar no Mercado Livre e até através dos anos aí vai aumentar e quem tem direito aí todo mundo vai poder entrar nesse mercado. E o que acontece, né? Se eu estou no Mercado Livre, eu não, eu já tenho a tarifa reduzida e eu não troco energia com o sistema de distribuição. Então, que eu tenho aqui, né? Que através do sistema de compensação de energia elétrica, eu posso entrar com a microgeração ou mini geração distribuída, que eu tenho minha geração local, meu consumo, né? Ou remota, ou seja, eu não tenho onde instalar na minha casa, no meu apartamento normalmente, mas eu tenho uma área que é dentro da mesma concessão da distribuidora, ou seja, se eu moro numa área de concessão da Enel, meu, minha fonte tem que estar lá na mesma geração. Então, eu injeto na rede e trago para o meu consumo. E aí tem os integrantes aí de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. E aí nós estamos falando, sei lá, de condomínio, ou eu posso fazer um investimento numa usina solar aí com que eu já tenho os consumidores. E a geração compartilhada, né? Eu tenho integrantes de geração compartilhada. Eu tenho uma usina e vamos compartilhar essa energia gerada e temos aí uma sociedade aí que compra. Tudo isso, né? E também os de autoconsumo remoto, né? Que gera no local e consome em outro. E quem está, os consumidores livres, né? Não tem, não podem estar trocando energia, né? A maioria das empresas, né, que já estão no Mercado Livre ou entraram no Mercado Livre, acham que já estão no top. Eu entrei no Mercado Livre, tenho uma tarifa de energia reduzida, já estou fazendo economia, está ótimo. Mas tem mais coisas a conquistar, né? Então, o que acontece? Nós temos fazendo a cogeração. Então, a produção simultânea de forma sequenciada, ou seja, de duas ou mais formas de energia a partir de um único combustível. O processo mais comum é a produção de eletricidade e energia térmica, calor ou frio, né, a partir do uso de gás natural ou biomassa, entre outros. Mas o solar é mais rápido, investimento menor e também mais rápido em estar funcionando e gerando. Então, o que acontece no contrato junto, né?
do cliente no Mercado Livre. O que acontece é que, quando você vai contratar um pacote de energia. Então, você tem lá um teto. Esse teto, mês a mês, é variável, varia de acordo com a produção, com o clima, seja lá. Então, você contrata, mas tem um item lá no contrato de flexibilização, ou seja, vão ter meses que você vai consumir menos do que está contratado. Então, acontece, você tem lá um item que diz, ó, menos 20, 30%. Esse menos 20, 30% você não paga se você não consumir, né? Você não é obrigado a pagar o pacote cheio. E você também tem mais 10, 15%. Se você consumir a mais, você paga a mesma tarifa contratada, né? E não vai pagar mais por isso. E aí o que a gente faz? A gente vai fazer uma análise dessa porcentagem aqui para gerar energia nesse espaço, para que não agrida o contrato, né? E poder fazer tranquilamente. Então, você vai fazer uma fonte, né? Nessa nesse espaço. Qual é a topologia dessa, desse sistema, né, que tá, é o chamado grid zero. Então, o que acontece? Da mesma forma, a luz do sol, né, não é o calor, gera energia em corrente contínua, passa pelo inversor, transforma em corrente alternada. O que acontece? Como você não pode injetar energia na rede, o medidor continua um medidor unidirecional, só entra energia. Se você deixar vazar energia para a rede, vai contabilizar como um gasto, como um custo. Aí não tem graça, né? Vai pagar duas vezes a mesma coisa. Então, nós desenvolvemos, né, um sistema, um gerenciador que bloqueia, né, não permite que vaze energia para a rede, só alimente as cargas que estão conectadas a ela. Esse é a topologia. Então, os painéis, né, nós trabalhamos sempre com painéis solar, já vamos falar lá na frente. Você gera energia, a proteção, os disjuntores de proteção, o inversor está invertendo aqui para corrente alternada e atende às cargas. E aí, o gerenciador, né? O que acontece? Você tem aqui o smart meter, né? Uma proteção, e um gerenciador aqui, um data manager, né? E através da internet, através da nuvem, você consegue controlar tudo isso e verificar como está funcionando. Então, ele bloqueia de forma que você não evite. Só venda concessionária, né? Só entra quando não tem geração. Então, acontece. Esse é o grid zero, né? Por quê? Eu estou gerando e estou consumindo ao mesmo tempo. O que acontece aqui, né? É como se fosse uma torneira, tá? Eu tenho geração, ele vai distribuindo. E automaticamente, se o meu consumo é maior que a geração de energia, ele traz da rede aqui ao mesmo tempo. Isso a gente vai ver esse gráfico aqui como funciona. Então, automaticamente isso aqui funciona, não precisa de nenhuma intervenção humana aí, né? Então, você atende parte da demanda e economiza mais ainda, né? Então, aqui é um sistema interativo que se autoajusta de acordo com a necessidade da carga, libera. E aí, esse consumo, a gente está vendo essa linha aqui, é o meu consumo diário, vai? E aí acontece, à noite, né, não tem luz do sol, eu estou trazendo meu consumo da rede, né? Estou comprando essa energia. Aí eu vou, aumento, começa a produção, começa a ver trabalho lá, começa a aumentar, aí começa a clarear o dia. Então você tem uma faixa aqui, um momento de transição. Então você já tem geração começando, mas ainda não é suficiente para o seu consumo e está vindo aqui. Então tem esse momento de transição. Aí chega no momento em que a geração já atende o teu consumo. Então, você não compra mais nada, você não está trazendo nada da rede, mas está tendo a geração. Esse que é o consumo simultâneo. Eu estou gerando e consumindo ao mesmo tempo. Esse é o famoso grid zero. Vai escurecendo no final do dia, é o outro momento de transição. Eu vou trazendo energia da rede também e vou diminuindo a geração. E aí passo para a noite aqui. Então eu tenho, durante o dia, eu estou gerando e estou
consumindo e não importo, né? Não compro energia de fora. Essa é a grande economia que permite esse sistema, né? Então, o sistema zero grid, né, é uma mudança impactante no mercado, porque você tem um investimento menor e o retorno é mais rápido. E o sistema também é de instalação termo, né, em curto período. Então, você tem um alto consumo imediato, né, sem necessidade de homologação pela concessionária, que é interno da sua planta, uma maior produção de energia sem aumento de demanda, né, você está produzindo energia e você não precisa aumentar a demanda. Se você for aumentar o teu consumo de energia, vai comprar mais de fora, você precisa contratar uma demanda maior da concessionária. Então, você também pode priorizar as cargas específicas, né? Por exemplo, sei lá, ar-condicionado. Ou não, eu tenho uma determinada máquina lá que o consumo é alto, eu posso conectar direto nela, né? Então, pode priorizar cargas. Você tem um controle preciso de geração e consumo, né? Você tem lá o Medu Smart, eu já comentei isso. Otimização do retorno sobre investimento, ou seja, a economia vem logo e o teu retorno, né, sobre investimento é rápido. Os preços equiparados aos geradores ou grid, ou seja, quando você tem um grid, você precisa de homologação, e aí você tem as taxas, os encargos lá, né, da música, como tem, e aí você tem uma geração interna, uma autogeração, você deixa de pagar as taxas, né, você não depende de homologação e o contrato para concessionária é seu, né? Mesmo que o sol seja taxado, isso foi um termo, né, que se usou muito aí em alguns anos passados, né? Por quê? Porque com a Lei 14.300 o crédito que você injeta na rede, quando você traz de volta, a concessionária fica com uma porcentagem lá que ela diz que é a cobrança do fio B. Fio B é quem está ligado lá em 220 volts, né? Quem está direto, e aí você não tem. Quem está no zero grid, você está livre, né? Dessas taxações, de tudo isso, né? O que é muito bom. Então, só lembrando, né, que esse sistema pode atender qualquer tamanho de projeto, né, desde pequena até uma grande indústria. Temos exemplos, né, do nosso portfólio, pode visualizar lá. Então, a gente entrou numa nova era de geradores de energia solar, ou seja, é, eu tinha lá no Mercado Livre, que eu troco um crédito, mas agora é uma chance real, né, de você ter uma independência, porque você vai estar produzindo a própria energia dentro da sua planta, sem depender da concessionária. Então, é a maneira mais eficiente de garantir o retorno sobre a geração. É 100% livre de encargos, né? Você está gerando, está consumindo é dentro da sua casa. Então, impostos, encargos, tarifa, né? Então, a energia produzida pelo gerador de energia é consumida no ato da geração e o retorno é rápido. O que acontece? Aí eu falo, eu tenho, mas na minha indústria eu posso gerar isso aí, mas eu não trabalho de, sei lá, sábado e domingo. Eu tenho uma energia disponível a mais. Aí o que acontece? Eu posso me tornar um APE, um autoprodutor de energia. Isso tem que ter um registro lá na Câmara de Comércio de Energia Elétrica, né? E aí acontece, eu posso vender, fornecer essa energia para o mercado através lá da CCE. E aí o que acontece? Eu estando no regime APE, eu tenho isenção de encargos, né, que incide lá sobre a TUSD, né, de encargos cobrados. Então eu posso vender essa energia para o Mercado Livre, se eu tiver essa característica, né, de o meu horário de trabalho é menor, sabe, no trabalho. Mas se eu sou 24 por 7, com certeza vou economizar bastante. Então, isso precisa, né, de uma autorização, de uma outorga, né? E a gente, uma comercializadora pode cuidar disso. E aí também tem o PI, né, o produtor independente de energia, né, um agente autorizado a comercializar. E aí também você pode ter uma fazenda, uma, uma fazenda solar, né, uma usina lá,
e você pode vender energia gerada no Mercado Livre, né, no regular, e aí você também pode ser um gerador de energia, também com outorga, tudo, você vai fornecer para o sistema, você vai ser mais um na matriz elétrica, né? Aí a gente faz uma simulação com o resultado. Quem gasta 512 mil no mercado cativo está pagando aqui cerca de 213 mil de tudo para a concessionária, está pagando de energia propriamente dita 270 mil e impostos, encargos aqui 29 mil. Se esse cliente aqui passa para o Mercado Livre, então ele deixa de, ele vai comprar direto a TE, né, reduz, ele vai estar gastando 266 mil. Agora, se ele se tornar um APM e ele consegue benefícios, né, em taxa, de indústria, tudo, e aí ele pode estar gastando 208 mil. Então a gente está falando aqui, né? Mercado cativo, mercado livre e grid zero propriamente dito, né? E aqui, se eu entro, além do ACL, no grid zero, esse gasto cai mais ainda. Bom, nós somos um braço como integrador da E-Solar. A E-Solar é um fabricante de placas fotovoltaicas com sede na Alemanha, que recebe muitos insumos da Itália, como o Alfredo destacou para a gente também, mas temos fábrica na Ásia, na Europa, né? E temos placas instaladas na Calábria, né? E tinha que pôr na Bolonha, porque meu nono é de Melfi, né? Da região de Potência, que é na Bolonha. E se não me engano, a Polônia foi campeã da Copa da Itália agora, na última semana. É um pouco puxar a sardinha para o meu lado, né? Mostrar que na minha região já tem. Então, a Sunergia é uma integradora, né? Nós fazemos toda a análise, né, de viabilidade, elaboração do projeto, né? Nós temos engenharia, equipe de instalação e também cuidamos de manutenção depois das nossas usinas, né? Então, a nossa busca realmente é fornecer, né, permitir, ajudar a todos terem uma eletricidade limpa, né, e acessível. Aqui algumas empresas, né, mas depois a gente disponibiliza o link do nosso portfólio, vocês, e também tem um canal no YouTube, podem ver. Então, como nós trabalhamos, né, como um integrador? É um serviço turnkey. Nós fazemos estudo da demanda, dimensionamos, né, fazemos todo o cálculo, né, da potência, como deve ser, toda a documentação elétrica, nas plantas de elétrica que vão servir para homologação da distribuidora ou para ter no próprio cliente, né? Aquisição e logística do material, instalação e infraestrutura. Fazemos lá antes da instalação uma análise da infraestrutura e da estrutura do telhado, se for o caso. Homologação junto à distribuidora, quem está no mercado cativo. Ativação, comissionamento e orientação técnica. E damos também o suporte técnico. Então, a Sunergia cuida de tudo. O cliente só entra com a área de instalação e com dinheiro, com pequenos detalhes. O resto a gente cuida de tudo, tá? Te entrego funcionando. E cuido para você também, se for o caso. As perguntas? Não, eu acho que já tem uma que eu poderia até te fazer. O cliente tem direito a desconto imediato de 50% no valor da demanda contratada, sendo a APE. Isso é garantido ou há chance de ser Sim. alterado e perder esse direito? Não, isso já está definido, mas se pensa, se discute no futuro, né? Porque ele tem alguns benefícios, ele não paga alguns encargos também, né? E aí está se discutindo desses encargos que só o mercado cativo paga, tem lá a conta do desenvolvimento energético, né? Então, estão querendo socializar esse encargo para todo mundo também no Mercado Livre. Mas isso ainda está em discussão, vai ter. Hoje está garantido em lei. Bom, eu agora agradeço, Eduardo. Fique aqui que a gente vai continuar depois com mais perguntas. Bom, Helena, você tá aí que eu não estou te vendo. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, falamos de Bolonha de uma parte, agora vamos para Turim, né? Isso mesmo. Obrigado, Eduardo, mas fica aí que vai ter um bate-papo final.
Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Italcam por essa oportunidade aí de falar desse tema tão relevante que é a energia e agradecer a todos os participantes e aos demais palestrantes aí, Tiago e Eduardo. Bom, eu me chamo Helena, eu sou engenheira ambiental. Atualmente, eu estou como gerente de engenharia da AGE Brasil. Eu vou iniciar aqui a minha apresentação falando um pouquinho da Ágil, né? A Ágil é uma empresa de Turim, né? Que atua há mais de 30 anos aí na projetação, construção e operação de usinas para a produção de energia renovável. Então, tanto energia solar, eólica e biogás. E aí o foco da nossa empresa é energia renovável, eficiência energética e economia circular. E aí nós contamos com um time de especialistas técnicos, né, com formação em diversas áreas de engenharia, para desenvolver esses projetos. Focado no Brasil, a gente trabalha especificamente com projetos de biogás, e aí eu vou passar mais para frente, né? Hoje a gente tem 8 usinas aqui no Brasil, tanto com geração de energia quanto de biometano. Bom, então, a Ásia Ambiente Itália surgiu aí em 1995, a partir de uma ideia de transformar os resíduos em recursos por meio de aproveitamento energético do biogás. E aí, desde então, ela vem diversificando os seus negócios em setores como energia eólica, fotovoltaica, eficiência energética, microgeração, crédito de carbono e produção de biometano. Bom, dando um overview aí pelo mundo, né, das usinas construídas, hoje a nossa presença na Itália é mais representativa, né, por ter surgido na Itália, mas tem um papel fundamental aí no Brasil. Então, hoje temos 43 plantas de biogás na Itália, 8 plantas de biometano, 16 plantas de usinas eólicas, 12 plantas fotovoltaicas e uma planta de óleo vegetal. No Brasil, já temos aí construídas 8 plantas de biogás, principalmente em Minas Gerais e no Nordeste, Pernambuco e Paraíba. E estamos em etapas de construção de 2 plantas de biometano também em Minas Gerais. Fizemos a construção de 2 usinas de biogás na Argentina e operamos também atualmente 2 plantas de biogás também a partir de resíduos sólidos, na China. Bom, falando um pouquinho do Brasil, né, como que a Ásia vem trabalhando no Brasil, ela chegou em 2005 e o primeiro projeto que ela desenvolveu foi em Belo Horizonte, com uma oportunidade primeiramente de vendas de crédito de carbono, então seria um projeto aí de queima do biogás no flare e produção de crédito de carbono. E aí, como o mercado de carbono ele é muito volátil, teve uma queda nos valores aí em 2011 e aí fizemos a instalação de motogeradores. Nessa usina operou desde 2011 e aí como ela não recebia mais resíduos, né, teve uma queda aí do valor do biogás, do nível de produção de biogás e nós não operamos mais ela desde 2021. Em seguida, fomos para Uberlândia, que ainda operamos com 3 motogeradores, com capacidade de 4,28 megawatts. Seguimos aí para BH, que foi o novo destino dos resíduos sólidos de Belo Horizonte. Então, foi encerrado o aterro, que era na cidade de Belo Horizonte, e os resíduos, né, da cidade de Belo Horizonte, mais de 21 municípios, foram direcionados para Sabará, que é um aterro ainda em operação, com uma prospecção aí de uma vida útil de mais de 20 anos. E atualmente nós temos lá uma planta na ACL, que o Eduardo mencionou, né? Então a gente vende essa energia no Mercado Livre. E também, só pulando ali, e a gente também, no mesmo aterro sanitário, a gente construiu uma outra usina na geração distribuída em 2022, com 2 motogeradores. Em 2019, fizemos a construção de 2 usinas
no Nordeste, uma em Pernambuco, que é em Jaboatão dos Guararapes, vizinho a Recife, que foi a maior usina construída pela AGEA, com 20 motogeradores, uma capacidade de quase 30 megawatts. E na cidade de João Pessoa, com 4 motogeradores, com uma capacidade de 5,7 megawatts. Agora, no ano de 2025, nós iniciamos a operação de 2 usinas na geração distribuída, uma em Campina Grande e outra em Guarabira, 2 cidades no interior. E atualmente estamos em processo de construção, de 2 plantas de biometano. O mercado, né, de energia para o biogás, ele vem perdendo um pouco de espaço porque agora o biometano vem numa crescente, né? Então a diferença é que o biogás ele pode ser direcionado diretamente para esses motogeradores, uma energia termoelétrica que representa uma porcentagem pequena naquela matriz que o Eduardo apresentou. Ou esse biogás ele pode sofrer um tratamento, uma purificação e formar, né, e com o produto tem o biometano, que é similar, tem as mesmas características do gás natural. Bom, o que é o biogás, né? O biogás, ele é uma mistura de gases, composto aí principalmente pelo metano, que é produzido durante a decomposição natural de resíduos orgânicos, em um ambiente sem a presença de oxigênio. Essa degradação, ela pode ocorrer tanto em ambientes controlados, que são os biodigestores, que você tem um controle maior do que entra, né, o que você tem que controlar a temperatura e etc., e produz um biogás, ou ele pode ser produzido de forma natural em aterros sanitários, e aí você não tem tanto controle do que está entrando, naquele local. Então, basicamente, a gente tem, considerando o foco da Ásia, que hoje é aterro sanitário, a gente tem a deposição desses resíduos sólidos em aterros sanitários. Naturalmente, a degradação da matéria orgânica produz um gás, que é esse biogás, e nós trabalhamos desde da conexão desses poços até a produção do produto final, que seja geração de energia ou a produção de biometano. Né? Nesse processo, a gente aplica uma depressão no aterro sanitário, de forma a puxar esse gás, e fazemos um pré-tratamento para eliminação da umidade, e posterior a gente pode injetar nesses motogeradores e injetar na rede elétrica, ou a gente passa ainda por um processo de purificação para aumentar a porcentagem de metano, né? Naturalmente, esse biogás tem entre 40% e 60% de metano, e para a produção do biometano a gente tem que eliminar aí, o CO2, o nitrogênio e alguns poluentes que encontramos nesse biogás, e para ter uma pureza aí de 96% a 99% de metano, conforme a regulação da ANP. Então, dentre os principais usos aí do biogás, temos a geração de energia elétrica, a produção de calor, a produção do biometano, que vem aí como uma substituição do gás natural, tanto nas indústrias quanto para veículos, e em fogões e fornos. E toda essa atividade a gente ainda tem uma mitigação das emissões atmosféricas, né? À medida que a gente está captando esse metano, que seria diretamente para a atmosfera, a gente os transforma, em formas menos agressivas ao meio ambiente e gera aí, créditos de carbono. Bom, o que é o biometano, né? Então, o biometano, de acordo com a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que regulamenta, essa tipologia de produto, é um biocombustível gasoso constituído essencialmente de metano, e derivado da purificação do biogás. O biometano se você pegar uma molécula do biometano e do gás natural, sem saber como ele foi, como ele chegou naquele lugar, como ele foi constituído, você não consegue
comparar. Então, ele é semelhante ao gás natural. O biometano é regulamentado pelas resoluções da ANP da 886 e 906 de 2022. Então, para você ser apto a produzir e a comercializar esse biometano, você tem que passar por essas etapas de regulação aí na ANP. Hoje, o Brasil tem uma demanda aí por gás natural de 55,71 milhões de metros cúbicos por dia, e muitas cidades, principalmente as cidades não litorâneas, não têm acesso a esse gás natural, que aí é uma das vantagens do biometano de descentralizar a produção desse gás natural, né? Nós temos potenciais aí em produzir em várias cidades em que não tem o gasoduto. Bom, o biometano ele é equivalente, intercambiável com o gás natural, e ele pode ser utilizado aí nos setores-chave da economia brasileira, como o transporte. Então, o biometano pode ser utilizado em veículos pesados e tem uma redução potencial aí de 87% das emissões dos gases de efeito estufa. Tem um potencial na indústria, com potencial de tornar essas indústrias menos poluidoras e com potenciais aí de reduções das suas emissões atmosféricas. E também na agroindústria, né, com a produção de biofertilizantes. Então, o Brasil pode suprir 30 vezes a demanda nacional de ureia agrícola com o hidrogênio do biogás. Bom, o biometano é só mostrando um pouquinho o ciclo, né, dessa produção do biometano. Então, através da matéria orgânica, tanto da agricultura, pecuária, do consumo residencial, né, de esgotos, a gente tem essa matéria orgânica, que ela pode ser digerida anaerobicamente em sistemas de reatores, igual eu falei, ou naturalmente em aterros sanitários, produzindo um biogás. Esse biogás ele pode ser diretamente consumido através de calor, ou ele pode sofrer aí um processo de purificação e valorização, tanto com a geração de energia quanto a produção de biometano. E nós voltamos aí para o consumidor final. E aí, posteriormente, esse consumidor final é o mesmo que gera esses resíduos e volta ao ciclo para a produção desse biogás. Então, ele é considerado um bem renovável exatamente por isso, porque ele tem um ciclo de produção e consumo. Bom, aqui eu mostro um mapa brasileiro tanto de biogás quanto de biometano. Atualmente nós temos aí 1.633 plantas de biogás. Podemos ver que ela é bastante concentrada aí no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, principalmente pela questão da agropecuária, né? O potencial nesses estados é muito grande aí pela pecuária e agricultura. E atualmente temos aí 79 plantas de biometano, sendo 54 plantas em operação, isso incluindo plantas autorizadas pela ANP e plantas de alto consumo, né, quando você faz o alto consumo desse biometano, que você não precisa de atingir a qualidade para comercialização, muitas vezes você não precisa de passar pela regulação da ANP. E 25 plantas em implantação. E aí, igual eu falei da questão da descentralização do fornecimento desse biometano, nós percebemos aí que temos no interior do Brasil, onde não tem muitos gasodutos, também com esse potencial de produção de biometano, de forma a atender a indústria desses locais. Bom, o potencial brasileiro hoje, né, de produção de biometano é de 120 milhões de metros cúbicos dia, isso considerando todas as fontes potenciais de biogás, então, agricultura, pecuária, aterros sanitários e demais fontes. Nós temos um potencial superior ao consumo de gás natural, então tem um potencial aí da gente fazer uma substituição integral aí do gás natural e reduzir as emissões e melhorar ainda mais a nossa matriz energética brasileira.
Ele tem o potencial de produção descentralizada, poderia atender os interiores que não têm gasoduto. E aí, igual eu falei, né, ele tem uma equivalência ao dobro da oferta do gás natural. Hoje nós temos um limitador, vamos dizer assim, na produção do biometano, porque hoje ainda é um processo com investimento alto. Então, muitas vezes você precisa ter uma disponibilidade grande de biogás para viabilizar a construção dessas plantas. E plantas muito pequenas, às vezes, não se viabiliza ainda a construção e aproveitamento desse biogás. Puxando sardinha aqui para Minas Gerais, que é onde fica a sede da Ágil, ela está em destaque por ser o segundo estado com maior potencial de biometano, que representa aí 12% do total nacional, e uma capacidade potencial de 14,4 milhões de metros cúbicos dia, principalmente de fonte da cana-de-açúcar. Da açúcar energética, né? Mas ainda temos o potencial da proteína animal com 43%, da produção agrícola em 8% e do saneamento em 4%. Bom, quais são os benefícios ambientais, da produção desse biometano? Ele desempenha um papel fundamental na descarbonização da indústria brasileira, né? Igual o Eduardo mostrou na apresentação dele, ainda temos uma matriz energética com bastante presença de petróleo, e o biometano vem aí como uma forma de diminuir esse consumo, principalmente de gás natural, e como substituição de fontes fósseis, como diesel, gasolina. Ele tem aí um potencial dessa economia circular, então o mesmo produtor desses resíduos, né, que são os consumidores, e geradores de resíduos sólidos e resíduos orgânicos, nós também somos os próprios consumidores desse biometano. Então, a gente tem um potencial aí de substituição dos combustíveis fósseis e mitigação das emissões de metano, que é um gás de efeito estufa 28 vezes mais potente do que o CO2, e promove uma matriz energética mais sustentável e aliada às metas climáticas globais. Então, vem aí de encontro com essas metas, principalmente discutidas nas COPs, e ajuda tanto no meio menor, né, em cada indústria, a atingir suas metas e ter mais potencial verde, mais divulgação do seu marketing sustentável, quanto no geral de um país conseguir atingir as metas combinadas nas COPs. Qual que é agora eu falo um pouquinho do papel do biometano na transição energética. Como o biometano contribui para essa transição? Ele é uma substituição do gás natural em indústrias, veículos pesados e geração de energia elétrica renovável. Ele tem um potencial de redução significativa das emissões dos gases de efeito estufa. Tem um fortalecimento da economia circular com o aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos, diversificação da matriz energética nacional com biocombustível 100% nacional e renovável, né? Hoje a gente nem aparece nessa matriz energética geral, né? O biogás ele tem uma porcentagem muito pequena hoje, se comparado com as outras fontes, mas ele tem um potencial enorme de crescer. Como a Ágil contribui para esse avanço? Ela atua em toda a cadeia, então, desde a parte de engenharia, construção, licenciamento, operação e comercialização do produto final. Tem uma expertise aí de mais de 30 anos em projetos sustentáveis na Europa, Ásia e América Latina. E os principais impactos gerados pelo biometano é a energia limpa a partir de resíduos urbanos, a geração de empregos locais e desenvolvimento regional e a contribuição direta para as metas de descarbonização do Brasil. E aí agradeço mais uma vez a vocês. Obrigado, excelente apresentação. Repito, vamos compartilhar
todas essas apresentações depois por e-mail, quem se cadastrou. E passamos agora a palavra. Antes das perguntas, eu vi que tem 3 perguntas e eu diria deixar no final, mas estão aqui gravadas. Tiago, fala agora, SEC Newgate, é sua vez. Dessa vez eu não errei, é sua vez. Perfeito, obrigado, Alfredo. Eu prometo tentar ser ágil aqui para a gente poder deixar bastante tempo para perguntas. Vou compartilhar minha apresentação. Espero que vocês já estejam vendo aí. O foco da SEC Newgate, né, é um pouco diferente do Eduardo e da Helena, né, da Ásia e da Sun Energy, que produzem e vendem energia. O nosso papel como consultoria de assuntos públicos e advocacy é especialmente o de contribuir com empresas que atuam e trabalham no setor de energia para que elas possam oferecer toda a tranquilidade, não só em termos de preço, né? O Eduardo trouxe muitos pontos aí relacionados à questão do preço dentro do mercado livre, mas toda a tranquilidade também para as empresas que compram essa energia e operam esse sistema, de que elas não vão ter problemas, não vão ter nenhum questionamento social, nenhum questionamento de seus clientes em relação aos projetos que elas financiam, e também nenhum questionamento, né, sobre, por exemplo, benefícios, impostos, né, para que elas possam usar também o fato de estarem trabalhando com energia sustentável, energia verde, energia renovável, como um fator a mais de valor, de geração de valor para as suas cadeias. Então, a gente tem aí um cenário energético, né, em que a gente certamente deve superar 75 mil consumidores nesse mercado livre de energia que o Eduardo apresentou. Hoje, a gente tem aí cerca de 69, quase 70 mil consumidores, tudo indica que a gente deve superar fácil esse número. Existe esse cenário de transição energética também, do crescimento da autoprodução, né, e cenário, um outro fator dentro desse cenário, que é a licença social, que é o impacto direto na competitividade. E quando a gente fala de impacto direto na competitividade, eu estou falando aqui não só de preço, de novo, mas falando especialmente das oportunidades que o mercado de energia verde, quer dizer, de ser uma empresa que adota a energia verde, uma energia renovável, que ela tem diante de um cenário regulatório que cobra cada vez mais isso, né? A gente está falando aqui para o público da Câmara Italiana e um público que certamente acompanha algumas discussões aí de livre comércio. A gente passou por uma discussão muito forte, por exemplo, em relação ao comércio entre Brasil e Estados Unidos, que hoje tem uma política que talvez não privilegie tanto a questão da energia verde, da energia renovável, e por outro lado a gente tem uma oportunidade enorme de desenvolver e de abrir novos mercados, por exemplo, junto ao mercado europeu, né, onde a Itália representa aí um pilar, enfim, dessas negociações, porque a gente tem acordos entre Brasil, Mercosul, União Europeia, mas esses acordos hoje prevêem uma série de regulações e uma série de aberturas ou de entraves de acordo com a adoção que as empresas que produzem aqui no Brasil adotam, por exemplo, mecanismos de descarbonização da sua cadeia, né, da sua cadeia produtiva, por meio, por exemplo, da adoção de energia limpa. Então, a licença social para operar, ela é também uma possibilidade de abrir novos mercados ou de se capacitar, por exemplo, para receber investimento estrangeiro aqui no Brasil de fundos ou de empresas europeias que tenham interesse em, por exemplo, estar mais próximos das fontes de energia limpa e produzir, né, dentro desse processo global de reorganização das cadeias produtivas, de produzirem aqui no Brasil parte dos produtos que elas vendem na Europa, vendem aqui mesmo no Brasil ou em outros mercados. Então, esse fenômeno da transição energética, ele representa uma oportunidade comercial incontestável, mas que passa não só pela questão verde, ambiental, mas também por uma transformação social, que é o que a gente lida quando a gente fala de licença social para operar, né? E aí, enfim, para que todo esse lado bonito dessa história, ele continue sobressaindo, a gente tem que ter um cuidado muito, muito maior, porque hoje
enfim, todo mundo conectado, a gente tem um escrutínio aí da população sobre o que é feito dentro do setor, que é muito grande, e que podem abrir também riscos diante de judicialização, de instabilidade regulatória, né? Eu trabalho dentro do setor de energias renováveis há pelo menos 15 anos. Então, trabalhei na Casa dos Ventos, que é a maior desenvolvedora de energia eólica do país, durante algum tempo, e tem uma série de empresas que atuam nesse setor como clientes há 15 anos, e lembro que há 15 anos a gente só falava coisa boa de energia renovável. Então, era só, o Eduardo está rindo ali, porque ele sabe que está nesse setor há muito tempo, ele sabe o quanto isso é verdade, né, Eduardo? Então, antigamente a gente só falava, olha, é crescimento, está levando investimento a regiões do país que nunca tinham recebido investimentos dessa monta, ou então, enfim, que há muito não tinham recebido investimento, energia limpa, está gerando emprego, aumento de ISS, gerando um círculo econômico virtuoso ali naquelas comunidades. Só que nos últimos 5 anos, provavelmente, mais ou menos por aí, a gente tem visto um crescimento de questionamentos também sobre o papel dessa energia, né? Então, especialmente quando a gente fala aí do norte de Minas, Minas Gerais é um estado onde a Ásia está muito presente, junto com Paraíba, Eduardo também no Nordeste, devem ver que existem movimentos, por exemplo, de pastorais da terra, movimentos de fundos de pasto, alguns movimentos ambientais que, se a gente vai olhar, por exemplo, o Instagram desses grupos, desses movimentos, eles fazem posts de denúncias, nem sempre verdadeiros, mas enfim, tentando emplacar uma narrativa, e saem marcando lá, @Greta Thunberg, @Leonardo DiCaprio, enfim, eles tentam conseguir uma visibilidade que alguém um dia, uma dessas celebridades globais do meio ambiente, possa chegar e falar, ó, essa energia limpa que estão dizendo que estão produzindo lá no Brasil, talvez ela não seja tão limpa assim. Então, o trabalho e o cuidado que a gente tem que ter para que a gente aproveite esse cenário do mercado livre, para que ele seja realmente um cenário de oportunidades e menos de riscos, ele envolve o engajamento dessas comunidades, dentro do que a gente chama de advocacy, né? Envolve ações de comunicação para que a gente possa trazer transparência sobre todos os benefícios, sobre tudo que está sendo colocado, enfim, em termos de desenvolvimento, mas em termos também de retorno, que as empresas que atuam diretamente nesse setor ou que compram essa energia, elas recebem, né? Enfim, essas oportunidades, especialmente, a gente já foram bastante tratadas aqui, então eu vou falar um pouco mais dos riscos, né? E aí a gente tem as questões de licenciamento ambiental, que, enfim, hoje a gente tem uma regulação no Brasil que está num momento de transição, possivelmente, já que houve uma mudança regulatória que foi vetada nesse final de semana, e que alguns desses vetos podem mudar, então esse daí é um cenário que é complexo, porque ele está em mudança constante, mas ele especialmente passa por pressões de comunidades locais, às vezes comunidades indígenas, paralisação de projetos, questionamento sobre a propriedade de terras onde se instala alguns desses parques eólicos, algumas dessas plantas também de energia solar, né? Então, para todo mundo para os 3 grupos, né, que de alguma maneira se beneficiam disso, o que está em jogo por um lado, das comercializadoras e das empresas que geram energia, garantir essa previsibilidade normativa, segurança jurídica, né, e ter o licenciamento para poder operar regularmente, no sentido de quem investe nisso também perceber que esse investimento não representa um risco reputacional e que depois venha se tornar um passivo para as empresas que são investidoras, e especialmente para quem compra, porque eu sei que aqui nesse público tem muitas empresas que estão interessadas em gerar economia comprando energia do mercado livre, né? O que está em jogo é garantir, que essa energia que você está comprando, ela de fato vai ser fornecida porque ela tem estabilidade operacional, e que você também não vai ser arrastado dentro de alguma maneira, dentro de processos que vão questionar, olha, você está comprando energia de um parque que acabou de devastar uma caverna
numa serra do interior da Bahia, enfim, onde tinham pinturas rupestres e morcegos e fauna ameaçada de extinção. Então, você que está comprando essa energia aí, você também é responsável por isso. Ou como oportunidade que você possa colocar, falar, olha, eu produzo meu sapato, minha televisão, enfim, o alimento que eu exporto para qualquer lugar do mundo com energia verde, com uma pegada de carbono menor do que os meus concorrentes, e porque eu faço parte, né, de uma cadeia de produção, geração de energia e consumo de energia, que ela pode ser mapeada e que ela está toda regular, ela está toda alinhada com princípios da comunidade, e você pode transformar isso num ativo para a sua propaganda. Então, enfim, quando a gente fala de licença social para se operar, né, para você poder chegar a esse passo, a gente está falando especialmente de construir essa relação de confiança e legitimidade com as comunidades onde as empresas que operam esses parques estão atuando com clareza, com diálogo, né? E aí eu tenho aqui, falando um pouco do que a gente faz como SEC Newgate, um pouco dessa gama de serviços, que inclui identificar corretamente os stakeholders, né? Quer dizer, governo, reguladores, reguladores em nível local, às vezes corpo de bombeiros, prefeitura, enfim, tudo isso, mas especialmente identificar essas comunidades que são afetadas e que têm interesse dentro daquele universo do projeto, né, desenvolver uma narrativa estratégica que conecte os seus objetivos como empresa, seja o meu como empresa consumidora, né, que uso essa energia para produzir e exportar ou para vender e adotar um selo verde, e a minha narrativa é uma, seja como empresa que tem o interesse em desenvolver autoprodução, em desenvolver e operar diretamente alguns desses parques, algum desses ativos, e aí, enfim, a narrativa é outra relacionada a emprego, a desenvolvimento, a sustentabilidade, né? Costurar o alinhamento entre todos os reguladores, todas as associações que têm interesses dentro do setor, e a gente tem aí no setor de energia, talvez infelizmente, um universo de associações que representam um setor, talvez poucas delas sejam representativas hoje, você tem 3 aí que sejam mais representativas, mas é um setor que no final acabou se dividindo, se fragmentando muito, mas também, enfim, existem associações, né, de direitos de consumidor, associações de comunidades, enfim, outras que são relevantes para serem ouvidas, manter o engajamento contínuo dessa comunidade e se preparar para que possíveis questionamentos, possíveis conflitos, por exemplo, sobre o uso da terra, possíveis crises sobre questionamentos sobre os benefícios de TUJ, enfim, de algumas das taxas que o Eduardo citou, né, elas vêm sendo questionadas sobre, será que ainda hoje a gente, por meio da conta do desenvolvimento energético, a gente precisa continuar financiando o desenvolvimento dessas linhas de energia para que ela seja mais barata, enfim, no final é um custo que está sendo compartilhado com o consumidor do que está no regime cativo, né, no regime que é o que a gente recebe das grandes distribuidoras. Então, isso tem sido questionado e isso pode representar um risco, por exemplo, no futuro, ainda que hoje o entendimento jurídico é de que se eu tenho um contrato que foi firmado antes de qualquer mudança regulatória, eu vou continuar tendo esse benefício até o final daquele tempo, né, daquele contrato, pode ser que dentro de alguns anos não, haja um questionamento e que se fale, não, olha, talvez a gente precise rever aqui, porque são contratos de muito longo prazo, de 25, 30 anos, talvez a gente precise rever aqui, e essas empresas e esses contratos vão ter que pagar também essas taxas e esses impostos. Então, monitorar isso, saber um pouco para onde vão as tendências, as discussões, é importante para todo mundo que opera e quer se beneficiar desse setor, né? E aí eu falo especialmente, enfim, dentro do portfólio de energia. Aqui são algumas das grandes, enfim, talvez as maiores empresas desse setor com quem a SEC Newgate, né, o nosso time já trabalhou aqui da América Latina, trabalhou e tem trabalhado, algumas do setor de óleo e gás, outras do setor de elétrico, especialmente de renováveis.
E aí, enfim, eu deixo aqui o meu disclaimer para quem tiver interesse em entender um pouco mais em como que essas discussões sobre a energia, sobre nearshoring, né, que é a transferência de parte das cadeias produtivas para muito perto das fontes de geração de energia verde e onde o Brasil pode se beneficiar muito. A gente tem uma lei de data centers, por exemplo, que pode, um projeto de lei de data centers que pode beneficiar muito a instalação dessa indústria e não só dos data centers em si, mas de todo mundo que atua junto a ela no Nordeste, em hubs, por exemplo, de geração renovável no Nordeste. Isso é consequência de um movimento global, né? E a gente, como SEC Newgate, como uma empresa global que está presente em mais de 30 países, acompanha o andar da carruagem dessa discussão pelo mundo inteiro. E a gente está sempre aberto a tomar um café com quem quiser discutir isso, quiser falar sobre assuntos públicos, advocacy, e entender como que isso impacta ou pode ser uma salvaguarda para quem atua dentro do setor de energia, né? Atuando aí com monitoramento, com estratégias de grassroots, que é essa estratégia de chegar a esses atores comunitários, né, que a gente fala da raiz dessas comunidades, fazer o engajamento dos stakeholders, fazer o licenciamento social, apoiar a empresas que precisam passar, por exemplo, por audiências públicas durante as suas jornadas de licenciamento, está entre tudo o que a gente faz e o que a gente espera contribuir. Então, deixo aqui o meu contato. Eu sei que o Alfredo e a equipe da Câmara vão compartilhar a apresentação e estou à disposição, junto com a equipe da SEC Newgate, em qualquer lugar do mundo. Fica aberto também o convite, visto que vocês oferecem cafés o tempo todo, podem me tomar café na Câmara também. Então, se Sem alguém dúvida. quiser encontrar umas empresas na Câmara, a gente, brincadeira à parte, está super disponível. Temos 6 perguntas, então eu vou começar por ordem da primeira pergunta. No caso de sistemas aerogrid, indústrias que já estão no ACL atuariam com base nas flexibilidades contratuais? Quem responde? Eduardo, acho, né? Vamos lá. É assim, a quem tem interesse com a conta de energia da concessionária, que é a TUSD, com a fatura da TI e a flexibilização do contrato, fazemos uma análise bem detalhada, técnica e financeiramente, para mostrar o investimento, mostrar o retorno e também o quanto ele vai gerar, o que vai ter de benefício. Então, sim, quem já está na CL, com essas 3 informações, eu consigo já fazer um estudo bem detalhado, técnico e financeiramente. Mas, sim, mesmo quem já está, quem está entrando, porque quem opta também em entrar no Mercado Livre, leva 6 meses para, de fato, começar a estar participando do Mercado Livre. Então, a qualquer momento, pode entrar. O que está acontecendo também no Mercado Livre, que abriu, né, para empresas, o Thiago mostrou isso também, né, com empresas de menor consumo, né, do que os 500 quilowatts que é exigido antes, eles também têm, estão comprando energia no Mercado Livre, que falam que é no varejo. Então, assim, ele não tem um contrato a longo prazo, ele compra os spots de energia. Então, ele vem com a comercializadora, e aí a flexibilização desses é cerca de 100%. Então, ele define qual a porcentagem que ele quer ter de autogeração, né, ou quanto ele quer investir naquele momento, e faz esse balanço aí. Então, tem várias opções para pequeno, médio e grande empresas, ou comércio, fazendo essa análise realmente de uma forma simples e sem custo também, para aqueles que têm interesse. Bom, segunda pergunta, neste sistema de geração zero grid, há um acompanhamento para atendimento ao ProDIS 8 para que não tenha uma alta tensão nas instalações internas? Eu acredito que essa pergunta também seja para você, Eduardo. Sim. O que acontece? Antes que a gente definindo, faz esse estudo, se achou interessante, a gente faz uma visita técnica. Então, acontece, nessa visita técnica, a gente vai ver a entrada de energia, vai ver a cadeia primária, vai ver se as proteções estão de acordo com as normas atuais, bitola de cabo. Bom,
tudo isso. Também fazemos um sobrevoo com o drone para verificar a área disponível para instalação de placas, né? E a gente faz um estudo num software que a gente simula o movimento do Sol ao longo do ano para ver se o posicionamento das placas vai ter algum sombreamento que vai impactar na geração. Mas seguimos passo a passo e todas as regras aí e para dar maior segurança para o cliente. E qual é a diferença estimada de custo para o cliente final da energia de autoprodução em comparação com o mercado livre? Aí é muito individualizado, né? O Mercado Livre ele já tem o benefício da tarifa reduzida. Se ele for se tornar um autoprodutor de energia, ele tem isenção de alguns encargos, né? Lá da TUSD e ICMS. Já talvez possa até ter mais detalhe nisso, mas, em suma, ele aumenta o benefício dele. Mas só com a cogeração já ele vai ter uma economia. Nós temos o caso dos temos já fizemos aí no nacional na Festo, uma outra na TRBR, que é no Nacional Japonês, da Festo, né, eles tinham flexibilização de 15%. Fizemos um primeiro etapa. Renegociar com a comercializadora para aumentar essa flexibilização e já estamos num caminhar aí do aumento, da expansão disso. Mas, assim, é que eu falei, a gente pode fazer um estudo bem detalhado técnico-financeiramente com essas três informações, né? Com a conta de energia da concessionária, que ele paga a CUSD, né? Com a fatura de energia, que ele paga a TE, a tarifa de energia para a comercializadora, e o item lá, o quanto ele tem de flexibilização, faz. Então, aí vai individualizar, porque cada um tem a sua dinâmica, o seu consumo, a sua forma, e aí a gente consegue analisar tudo isso. Influi também o local que ele está, a disponibilidade de área para instalação. Então, tem uma série de detalhes que a gente vai analisando passo a passo. Bom, a última pergunta é com quem agendar o café? Com todos, né? Assim, com a gente, com certeza, mas com todos. Mas tirando isso, eu achei muito interessante. Bom, eu não tenho a experiência que vocês têm, né? Mas a primeira parte a gente falou da questão regulatória, da questão energética, perdão, das matrizes, da questão solar. A segunda parte, né? O que a Ásia faz em geração, seja de biogás que de biometano, achei muito interessante também a questão da aplicação no agrobusiness, né? A questão de fertilizantes, que é outro tema também quente na geopolítica mundial, não tem só a questão energética, mas tem também a questão de fertilizantes, que é algo que nos últimos anos teve uma aceleração no tentar encontrar uma independência nisso. E a parte regulatória com o Tiago, com quem, repito, a gente colabora muito, trabalha muito juntos, né, nesses vários temas. Um dos temas que ele tirou foi a questão data center, que está totalmente conexo com esse também, né, porque para poder ser um hub de data center, o Brasil precisa ter uma matriz energética sustentável e uma produção sempre maior de energia. E aí eu acho que vocês entram, seja a Sun Energia que a ASA, entram perfeitamente nisso. Então, para fechar, eu não sei, eu gostaria que vocês fizessem alguma consideração. Tiago, você que é mais esperto no tema, o que a gente pode perguntar para a Helena? E o Eduardo já teve um monte de perguntas, mas é tão interessante tudo que a gente pode até reservar outra. Não, é verdade. O Eduardo, acho que merece até um evento aqui próprio, viu, Eduardo? Porque realmente sai muita coisa. Eu conheço pouco do setor de biometano, né? Então, se a gente pega ali até aquelas empresas com quem o time da SEC trabalha, a gente não tem nenhuma desse setor, infelizmente. Então, para mim, Helena, o mais importante seria ouvir de você quais são os maiores desafios que enfim, a Ásia, como operador de biometano, enfrenta aqui no Brasil, né? Porque, para mim, é também um mundo razoavelmente novo. Eu acredito que por ser algo novo, é um desafio, né? Até regulatório, muitas vezes a gente enfrenta e não tem uma regulação específica
nem do licenciamento ambiental. Muitas vezes a ANP também traz muita coisa do gás natural que não é aplicável. Eu acho que hoje um dos grandes desafios é toda a parte regulatória, tanto a VCB, licenciamento ambiental e a parte da ANP. E a questão também por ser um mercado aí do biometano também que ele é muito específico, ele ainda está desenvolvendo tecnologias aplicáveis com valores acessíveis, vamos dizer, para pequenos produtores. Hoje, a gente vê tecnologias caras que são aplicáveis para grandes produtores. Então, acho que o grande desafio hoje é entrar mais de cabeça essa parte mesmo de novas tecnologias. Eu acho que podemos concluir. Tiago, você tem mais alguma observação? Eduardo? Bem interessante a união das três empresas, né? A Sunergia, a Ásia e a Secnil Gate, trouxe complementos, né? Então, acho que foi bem rico. E agradeço a Tal Campo Eu acho que é um essa tema que a gente pode oportunidade. até replicar, né, Eduardo, Helena, Tiago? Eu acho que a gente pode até fazer algo no auditório, algo mais presencial também. E, bom, o material desse vai ficar gravado, a gente vai compartilhar e vai ser consultável. Então, quem quiser assistir depois pode. Mas, além disso, eu acho que pode ter um capítulo 2, né? E... Mas, por enquanto, muito obrigada. Eu agradeço também em nome de toda a Câmara, do presidente Messana. Então, até a próxima. Só Até, para obrigado. complementar, né, o que a Helena falou de desafio, né? Que mais do que comercializar, né, a gente está na implantação de uma cultura, né? Pouca gente sabe dos benefícios, dos direitos e da facilidade que pode ter, mas faz parte do processo, né? Mais uma vez, obrigado, Alfredo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Muito Alfredo. obrigada. Eduardo, Helena. Obrigado a todo mundo. Obrigada a todos.